Continuando, tem alguns detalhes a mais e informações sobre essa figura. Aqui nós temos o início, nessa pontinha aqui, né, nesse vértice à esquerda. Nesse sentido, nesse pontinho aqui, a gente tem os reagentes puros. Então, os reagentes puros, nós estamos vendo aqui que eles correspondem ao valor mais alto de energia de Gibbs total do sistema. Estão vendo? Então, o que vai acontecer? Vai começar. Então, quem são os reagentes? São N2 e H2. Então, espontaneamente, vai começar a formar amônia. E quanto mais diminui hidrogênio e nitrogênio e mais forma amônia, a energia de Gibbs total vai diminuindo. Tá vendo? Vai diminuindo, 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 né? Até chegar nesse mínimo. Então, vejam que todo do lado esquerdo da curva, dessa curva aqui em vermelho, o ΔG de reação, em cada momento, ele é quem é a situação final? O produto, né? Então, o que é a variação da energia de Gibbs de reação? É o ΔG dos produtos menos o ΔG dos reagentes. Então, ele vai sendo cada vez menor, e ele representa uma inclinação a cada ponto, o ΔG de reação, né? Então, enquanto ΔG for negativo, a quantidade de reagentes continua diminuindo e a quantidade de produtos continua aumentando. No equilíbrio, chega um ponto em que G total para de diminuir e atinge um mínimo. Então, após esse mínimo, se a quantidade de reagentes diminuir ainda mais e aumentar de produtos, significando o quê? Que a reação supostamente teria avançado além da posição de equilíbrio, a energia de Gibbs total começa a aumentar. Então, isso não ocorre porque não é mais espontâneo, tá? Então, aqui é a definição do ponto de equilíbrio. E dependendo da reação, pode atingir o equilíbrio quando tem muito mais reagentes do que produtos. Dependendo da reação, quando tem muito mais produtos do que reagentes. Então, depende da combinação das energias de Gibbs das moléculas presentes, das substâncias presentes e como que ela vai variando conforme as quantidades de cada uma diminui, tá? Então, continuando. Como eu falei, né? Então, em qualquer ponto, o ΔG da reação, representado por ΔGR, vai ser a somatória das energias de Gibbs dos produtos. O que é aqui? N vezes Gm, porque é tabelada a energia de Gibbs molar. Então, se é tabelado para 1 mol, eu tenho que saber quantos moles tem. Se tiver 2 moles, vai ser o dobro da energia molar. Sempre a gente tem que multiplicar N pelo valor molar. Se eu tiver meio mol, vai ser metade. É isso que significa, né? Mesma coisa para os reagentes. Enfim, então, onde N, né, são os coeficientes estequiométricos e Gm, energia de Gibbs molar de cada substância. Então, aqui está incluído o coeficiente estequiométrico e, principalmente, quando a gente for calcular a chamada variação da energia de Gibbs padrão da reação, né, é que a gente vai levar isso em consideração, tá? Então, para a reação, essa mesma que a gente está vendo como exemplo, que é muito melhor a gente ver como exemplo do que com um monte de letra genérica. Então, se a reação é isso daqui, então o ΔG de reação vai ser 2 vezes a energia de Gibbs molar da amônia, menos, tá vendo, essa somatória. Por que eu não somei nada aqui? Porque só tem um produto, por mais que tenha 2 moléculas. Forma, né, estequiometricamente tem 2. Menos, então aqui ó, é a somatória da energia de Gibbs molar dos reagentes. Como nitrogênio, o coeficiente estequiométrico é só 1, aqui não multiplica por nada, e aqui eu multipliquei por 3, tá? Aqui a gente tem que levar em conta uma coisa. A energia de Gibbs, ela depende da pressão, porque ela é toda essa dedução de grandezas termodinâmicas, ela é primeiramente deduzida para gases. Depois é que a gente vê como é que a gente usa para
líquidos e sólidos. Então, a energia de Gibbs, ela é tabelada na pressão de 1 bar. Quando a pressão é diferente de 1 bar, eu tenho que acrescentar esse termo aqui, RTLN de P, onde P é a pressão se for diferente de 1 bar. Se for 1 bar, então vai fazer o LN de 1, né? Que é 0, e vai sumir esse termo aqui, GM igual a GM padrão, tá? Então, voltando aqui. Então, como é que eu vou fazer o ΔG de reação? Então, aqui, como essas moléculas são gasosas, onde está GMNH3, levando em conta que a pressão pode estar diferente de 1 bar, onde está GM, tá vendo? Se GM é igual a tudo isso aqui, onde está GM, eu coloquei GM padrão mais RTLN de P. Mesma coisa para os demais. O que eu vou fazer na sequência? Então, a gente segue deduzindo, né? Na sequência, como apareceu energia de Gibbs molar para cada uma das substâncias, então a gente juntou aqui, então 2 vezes a energia de Gibbs molar da amônia, porque forma 2 moléculas, o coeficiente estequiométrico da amônia é 2, e subtraindo os dos reagentes. Do nitrogênio é 1, do hidrogênio é 3, coeficiente estequiométrico. E tudo que não é na condição padrão, ó, tudo que tem a pressão, eu agrupei aqui. Agora, daqui, dessa passagem para essa, o que foi feito? A gente sabe que propriedade de logaritmo, quando eu tenho 2, que um certo n, multiplicando o logaritmo, é a mesma coisa se o logaritmo for da substância ao quadrado. Estão vendo? Ou elevado ao n. Então, aqui, eu tirei o 2, ele veio aqui como expoente, o 3 também veio como expoente, né? Então, aí, na sequência dessa passagem dessa para essa, RT entrou em evidência, porque está multiplicando todo mundo aqui. E na sequência a gente levou em conta a propriedade logaritmo, que quando eu tenho ln disso menos a ln desse outro aqui, é igual a ln disso dividido por isso, certo? Então, aqui a gente ficou com ΔG padrão, que é essa parte aqui, esse termo, mais RT ln do quociente das pressões elevado ao coeficiente estequiométrico de produtos dividido pelos reagentes. Então, isso é que a gente chama de quociente de pressões, ou quociente de concentrações, e a gente chega a uma expressão conhecida. Então, o ΔG de reação, quando as pressões forem diferentes da pressão de 1 bar, vai ser o ΔG de reação de quando a pressão é igual a 1 bar, mais RT ln de Q. E quando, na sequência, atinge o equilíbrio se refere a esse ΔG de reação, é que é essa inclinação que aparece aqui. É isso que nós estamos vendo na curva aqui. Então, quando o ΔG de reação é igual a 0, atingiu o equilíbrio. E aí, em vez de manter aqui Q, eu chamo o quê? De K, que é a constante de equilíbrio. Então, ΔG ficou igual a 0 no equilíbrio. Eu coloco 0 aqui. E em vez de chamar de Q, eu vou chamar de K. Então, a gente chega na expressão tão importante que ΔG padrão de reação é igual a menos RT LN de K, e que pode ser usada, né, essa expressão, para fazer uma série de cálculos, incluindo cálculo da constante de equilíbrio, até cálculo, conhecendo a constante de equilíbrio, você pode calcular o ΔG de reação. E na próxima mini aula, nós vamos ver alguns exercícios. Tchauzinho!